Além de adaptar e criar formas de impactar positivamente a própria governança corporativa, a sociedade e o meio ambiente, as empresas precisam comunicar o que fazem. Só assim é possível ser analisada e então conquistar investimentos. Mas o ESG está mais criterioso a cada dia e os relatórios de sustentabilidade das empresas precisam ser mais detalhados. Nesse episódio do Foco ESG, vamos saber o que tem em um bom relatório de sustentabilidade com a especialista Carla Leal. O que eu vou fazer, aonde que eu preciso evoluir, que ações que eu preciso tomar e efetivamente transformar ESG em gestão. Não estou falando só de coletar meia dúzia de indicadores para mostrar para um público ABC, né? E conhecer uma experiência bem-sucedida com a Taciana Abreu, do Grupo Soma. Você começa a refletir sobre como que você cria estratégias para avançar onde você não está legal e como você conversa sobre isso com as pessoas, né, com o seu leitor. E isso acho que é uma grande evolução, porque ele não te permite omitir algo que é muito relevante para o seu negócio. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, obrigado por ter escolhido a gente como a sua fonte de informação. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre a informação que você passa sobre as suas ações de ESG. Vamos conversar então com a Carla, que já está aqui comigo. Bem-vinda! Obrigada, Pablo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom que você veio para compartilhar o teu conhecimento. Obrigado. Imagina, um prazer estar aqui. Vamos começar então conversando sobre a organização dessa informação, né, que é muito importante. É inclusive uma dificuldade de muita gente que começou a fazer ações ESG, né, e quer comunicar isso agora. Por onde ela começa então a se analisar, Carla? Olha, Pablo, existem diferentes metodologias, diferentes frameworks que a gente chama, para que uma empresa consiga organizar as suas informações de uma maneira que faça sentido para o negócio onde ela está. Então, o que é mais importante, o que é mais aceito, é quando a empresa faz o que a gente chama de matriz de materialidade, que nada mais é do que olhar o que é significativo para aquele setor específico, para garantir que ela esteja coletando as informações certas para poder mostrar para o seu público aquela informação que é relevante. Então, eu posso te dar alguns exemplos. Na construção civil, o que é relevante? Eu saber se eu não tenho mão de obra escrava, se eu estou usando qual tipo de material nessa obra, qual que é o índice de geração de resíduos, por exemplo. Então, dependendo de cada setor, o setor de moda é diferente. Então, a materialidade, ela te ajuda a dar um norte para o tipo de informação que você vai reportar. Então, a coisa mais importante é saber exatamente o que você deve reportar e reportar dados verídicos e que sejam embasados em fatos reais, em comprovações, em evidências de que a empresa efetivamente fez aquelas ações. A gente deu até uma ênfase quando você falou de verídico, né? Eu digo a gente porque você sorriu e eu também, porque esse, na realidade, é um grande desafio do movimento ESG, né? Porque existe o greenwashing, você já deve ter ouvido falar, né? Que é quando se quer dizer que faz mais do que realmente fez, né? Vamos explicar bem, de maneira bem simples, né? E aí você também falou sobre setores, que depende de onde você está inserido. Então eu posso escolher algumas informações que podem me privilegiar, desde que, claro, verdadeiras, e ainda deixar para trabalhar melhor com algumas outras, quando eu evoluir essas outras partes das minhas ações ESG?
Sim, isso faz bastante sentido, porque você tem que começar por aquelas que efetivamente são mais relevantes e mais pertinentes, né? Então, vou te dar outro exemplo. Se eu sou uma empresa do setor de saúde, eu preciso me preocupar como que eu faço o teste, ou uma empresa de medicamentos, né? Como que eu testo esses medicamentos, qual que é a segurança, qual que é a armazenagem. Então, são temas completamente diferentes do outro exemplo que eu te dei. Então, eu começo por aqueles temas que são mais relevantes para aquela indústria, para aquele setor. E depois, é claro, eu posso ir ampliando. Tem temas que são comuns, né? Na nossa sociedade, por exemplo, a gente olhar para questões relacionadas à diversidade, à composição da diretoria dessa empresa, se ela já tem uma boa representatividade de gênero, de raça, por exemplo. Então, existem temas que são comuns a todas as empresas e temas que são muito mais específicos. Então, é importante, como eu mencionei, né, fazer essa materialidade, porque quando você faz o exercício da materialidade, você consulta diferentes stakeholders. Então, você vai consultar seu cliente para saber o que é relevante para o seu cliente, você vai consultar o seu acionista, você vai consultar o seu fornecedor, e com base em toda essa análise é que você vai falar: ah, entendi, isso é o que todo o meu entorno, todos os meus stakeholders querem saber a respeito da minha empresa. Então, esse tem que ser o core da sua publicação. Se além do core você evoluir para outros temas, excelente. Então, para a empresa que está começando, o mais importante é efetivamente entender qual é esse core para poder prover informação de qualidade. Porque a gente está falando, então, de um relatório de sustentabilidade, que agora muitas empresas, então, começaram a fazer, né, Carla? E aí, pelo que você está dizendo, inclusive, ele não precisa ser perfeito, englobar tudo de uma vez, né? Ele não tem essa pressão, não existe essa pressão sobre ele, porque ele pode ser evoluído. Até já comentei um pouco sobre isso. Sim, o mais importante é que ele seja verídico. Então, eu acompanho relatórios de sustentabilidade há muitos anos, né? Eu comecei a dar aula de sustentabilidade, se eu não me engano, em 2003. E eu lembro que foi um marco quando as empresas começaram a publicar, por exemplo, o número de acidentes, número de denúncias de assédio, por exemplo, porque eram as informações que há muitos anos atrás, as empresas escondiam. E hoje elas dão essa transparência. Olha, tivemos tantas denúncias, investigamos as denúncias, tomamos tais medidas. Então, é isso que esse relatório mostra para o público, traz uma maior transparência a respeito, não é esconder o problema, né? Então, você falou de greenwashing, é realmente falar, olha, aconteceu isso, eu investiguei, fiz e tomei essa ação. Então, é mostrar essa evolução na agenda que é o importante. Vamos ver agora um exemplo prático também, além desses, né, que a Carla tem trazido para a gente, que são ótimos. A Tassiana, que eu já apresentei para vocês, está conectada com a gente aqui. Bem-vinda, Tassi! Obrigada, boa noite. Boa noite, Pablo, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você pelo seu tempo aí pra gente, né? Conta então da tua experiência, né? Que eu sei também que não é de agora que vocês têm trabalhado aí na Soma, no Grupo Soma, com sustentabilidade, né? Mas reunir informação é um trabalho quase que contínuo, né, Tassiana? Porque vocês têm que atualizar todos os anos. Então, conta para quem está querendo fazer agora, né? Se é muito custoso. Olha, o custo é energético, né? É um custo de tempo, porque a informação a gente deveria ter em casa. E se a gente não tem a informação em casa, a gente deveria conseguir construir esse dado. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da agenda ESG, de matriz de materialidade, de relatório, falando do nosso segmento, né, que é o varejo de moda, a gente olha para vários indicadores, como, por exemplo, resíduo têxtil, consumo de água, consumo de energia, a gente olha para indicadores de diversidade, equidade e inclusão dentro de casa, a gente olha para uma série de fatores.
alguns desses dados, quando a gente começou esse trabalho, a gente tinha, mas talvez não tinha dentro de um mesmo controle, né, de padrão entre as diferentes marcas, as diferentes unidades. Hoje a gente é um grupo com 10 marcas de moda, a gente cresceu por fusões e aquisições, então a gente tem uma realidade interna também muito diversa. E um dos nossos grandes desafios no começo desse trabalho foi exatamente como é que eu busco esses dados que estão espalhados pela empresa como um todo, né? Tem dados dentro de operações, quando a gente fala de cadeia de fornecimento, tem dado dentro da manutenção, quando eu falo do nosso próprio consumo energético, de água, tem dados dentro do departamento de gente e gestão, que tem todos os dados de colaboradores, e aí a nossa missão da área de sustentabilidade, quando a gente vai montar um relatório, é exatamente conseguir agregar todos esses dados e garantir, como a Carla falou, que esses dados sejam reais, né, verdadeiros, que a gente está olhando para o dado certo, para o número certo, e são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Então, hoje a gente faz isso de uma maneira, inclusive, né, sistematizada. A gente usa um sistema que se chama Climans para organizar todos esses dados. Ele realmente vira uma ferramenta de consulta e de trabalho. Então, a gente faz reuniões projetando esse sistema e olhando, né, como é que a gente evoluiu aí ao longo dos últimos meses no nosso consumo de água, no nosso consumo de energia. E essas são as histórias que a gente acaba contando no nosso relatório anual, que faz um apanhado da nossa evolução ao longo de um ano, né, e também dos nossos desafios, porque a agenda ESG, como, né, se fala muito aqui no programa, inclusive, ela é uma agenda muito extensa, com muitas frentes, ela tem muitos indicadores e é muito difícil você ser bom em tudo e avançar em tudo ao mesmo tempo. E aí a matriz de materialidade, de fato, ela vira uma ferramenta fundamental para a gente conseguir priorizar e entender de fato quais são as batalhas mais importantes, assim, digamos, né, no curto prazo, para a gente poder ir, então, dando tração à agenda de uma maneira alinhada com a visão, né, dos nossos públicos de interesse, assim. Então, vocês usam um software, inclusive, né, que também a Carla trabalha com ele e acaba ajudando nessa organização da informação. Acredito que, inicialmente, pode ser um trabalho um pouco mais complicado, porque você tem que unir tudo pela primeira vez, né, naturalmente. Mas, então, depois, é só você ir organizando e atualizando. Então, até um software ajuda bastante. O software ajuda muito, porque empresas, né, como a Tassi está comentando, né, do Grupo Soma, ela não se restringe a fazer o seu relatório de sustentabilidade, mas ela responde um índice de bolsa, como o ISE, ela responde N questionários de banco, ela responde para... enfim, né, de várias formas, e ela precisa manter a coerência e a consistência dessas informações transversalmente. Então, se uma pessoa que seja, por exemplo, um banco, um investidor, ele pega o relatório de sustentabilidade, depois ele vai comparar com uma resposta que num outro reporte, por exemplo, no CDP, esse dado tem que estar igual em todos os lugares, né? Porque existe muita crítica, existe muita gente disposta a achar tudo que está de errado. Então, o sistema ajuda muito a você ter essa transversalidade, a ter eficiência para quem prepara, porque você não precisa ficar respondendo 10 vezes a mesma coisa, você consegue se embasar no que você já respondeu antes para responder depois. Enfim, né? Tudo que é automação, ela poupa um trabalho manual e faz com que os seres humanos usem os cérebros para fazer análise, desenvolver programas, né? Então, você deixa de ficar lá coletando dado em planilha Excel para efetivamente olhar o dado, como a Tassi comentou, né? Então, o que eu vou fazer, aonde que eu preciso evoluir, que ações que eu preciso tomar, e efetivamente transformar ESG em gestão. Não estou falando só de coletar meia dúzia de indicadores para mostrar para um público ABC, né? Por isso que, inclusive, eu quis falar mais sobre até a existência de um programa que possa me ajudar.
né? Porque não é algo que você deve tratar apenas como uma comunicação de uma assessoria de imprensa, por exemplo. Não é apenas isso, né? Ele é importante, ele é verificado. Então, se você tem algo que te ajuda a organizar, né? Aliás, tem que ter, né? Porque tem que ser profissional, né? Fica muito melhor. Você falou também, inclusive, sobre as comparações que podem existir, como com o CDP, né? Vamos então colocar de novo a Tassi nesse papo, porque aí, Tassi, por exemplo, conta para quem está com a gente, né? Vocês não têm só o relatório, como também tem certificações e tudo mais que corroboram essas informações de vocês, né? São muitas. Perfeito. A gente tem algumas e a gente está buscando outras tantas. Hoje o Grupo Soma é um grupo de capital aberto, então, de fato, o que a Carla falou é muito real, né? A gente responde muitos questionários com metodologias diferentes, a gente precisa garantir a consistência desses dados. E uma coisa também que é uma vantagem de você ter um sistema com essa informação organizada é que facilita o processo de auditoria. Então, hoje, o nosso relatório ele é auditado. Todas as evidências, todas essas planilhas de Excel que ficam espalhadas pela empresa são anexadas às questões do sistema. Então, o auditor ele entra ali, ele consegue ver tudo. Isso é um ponto muito positivo. E o outro ponto positivo é que essas questões elas se correlacionam. Então, hoje, quando a gente responde, por exemplo, ao ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa, ele tem questões que são correlacionadas a conteúdos do meu relatório, assim como ele tem questões que são correlacionadas à certificação do Sistema B, por exemplo. Um dos pilares do ISE, que é o pilar da nota de clima, é o próprio CDP, que a gente também responde. E ele ajuda a gente a entender, bom, essa resposta eu já dei ali. Então, calma aí que eu vou ver a resposta que eu acabei de dar no relatório serve para cá. E ele vai te ajudando a fazer essas conexões, a garantir essa consistência, o que é muito válido e muito importante. Inclusive, a gente já vê também alguns relatórios que tem vários selos lá no final dele, né? De algumas certificadoras, o Sistema B, por exemplo, né? Que é reconhecido quase que no mundo inteiro. Mas eu preciso ter eles para começar a fazer um relatório ou é algo independente? Não, você não precisa ter um selo, mas eu acho que a gente precisa olhar para uma tendência, né? Então, o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, Estados Unidos? Estão vindo regulações que estão tornando esses relatórios obrigatórios. Então, é engraçado que quando começou essa história da regulação na Europa, 50 mil empresas vão ser obrigadas a fazer um relatório de sustentabilidade. E assim, então assim, está ganhando o mesmo nível de senioridade de um relatório financeiro. Você precisa auditar, você precisa publicar segundo essas regras, segundo essa metodologia, esses critérios e etc. E foi engraçado que assim, a minha primeira reação quando eu vi 50 mil empresas, porque a gente não está falando das maiores, as que estão na Bolsa, a gente está falando de muitas empresas de porte médio. E aí eu tive uma conversa com o pessoal da Espanha, que foi muito interessante, que mudou meu mindset, que foi o seguinte, antes, as grandes empresas, elas ficavam demandando, cada uma demandava uma coisa da pequena empresa. Com essa regulação, todo mundo vai reportar a mesma informação. Então, isso traz um benefício para a empresa que reporta, traz uma transparência para o mercado, permite você fazer comparações, né? Hoje, cada vez mais se utiliza, por exemplo, índices de eficiência. Então, quando eu vou comparar, por exemplo, consumo de água, quanto que eu sei que X litros é bom ou é ruim? Agora, se eu falar X litros por peça de roupa produzida ou por quilo de roupa vendida, não sei, qualquer indicador desse tipo, você começa a trazer uma comparabilidade entre empresas do mesmo setor e você começa a ter uma informação de mais qualidade, né? Então, é como um balanço financeiro. Você começa a ter métricas similares, critérios similares e começa a ter uma tomada de decisão. Então, se você sabe efetivamente se uma empresa é mais eficiente ou menos eficiente. Então, essa tendência de regulação
vai se expandir com certeza e está trazendo efetivamente mais seriedade e mais responsabilidade para as empresas. Tassi, você inclusive, né, repara já nessa maturidade que o ESG está ganhando com stakeholders, por exemplo, se eles estão mais atentos ao relatório, né, eles pedem por ele já hoje em dia, né, às vezes pedem alguma informação específica dentro dele. Com certeza, com certeza. A CVM, né, eu acho que vem sendo aí uma grande força, junto com a B3, em tentar trazer essas grandes convenções do que a gente deveria estar reportando, do como a gente deveria estar reportando, até para a gente, exatamente como a Carla falou, conseguir entender quem está bem aonde, em relação a quem, né? Quem é seu benchmark? Então, às vezes, você não está tão bem num determinado aspecto, mas tem empresas que estão ótimas. Como é que você pode aprender com as boas práticas de outras empresas? E eu acho que esse diálogo também tem sido muito legal, porque a sustentabilidade, eu falo, ela é pré-competitiva, né? A gente não deveria competir por quem é mais sustentável. A gente deveria ajudar todo mundo a ser o mais sustentável possível, o mais rápido possível. Porque essa é a nossa grande meta, né? Enquanto coletivo social. Então, com certeza, esse é um fator bem importante. Vamos voltar naquele ponto agora, que são os tipos de relatórios que estão surgindo, né? Muitos deles super pomposos e tudo mais, né? Alguns com títulos muito criativos, né? Inclusive até vi alguns que a gente não pode nem falar para menores de idade. Né? Porque o pessoal quer chamar atenção, né, às vezes, com ele. Mas ele não é uma garantia de que eu vou ser bem visto, até por conta de tudo que a gente falou, né, Carla? Olha, eu acho que se você tem uma coisa com um excelente conteúdo e que em cima desse excelente conteúdo você coloca uma arte linda, que mal há nisso, né? Então, quem não gosta de pegar uma publicação muito bem diagramada, linda, com lindas fotos. Então, assim, eu acho que também é uma valorização da arte, né? Então, eu adoro os artistas e todo mundo do marketing, né? Que está se empenhando nisso, né? Que está se empenhando em trazer a mensagem de uma forma atrativa, gostosa. Então, não tem nada de errado nisso, né? O errado é ser uma peça única e exclusivamente de comunicação que não esteja embasada na verdade. Aí sim, aí sim não é bom. Vamos fazer um exercício também, então, porque é sempre legal a gente dar o exemplo, inclusive do que não se faz. Tassi, agora fale não como uma head de sustentabilidade de uma empresa, mas como uma analista. O que você tem visto que não funciona num relatório? Olha, o relatório, ele é um documento extenso e ele é um documento com muita informação, uma informação muito detalhada. Então, de fato, eu acho que se você não investir em arte, você vai ter um relatório muito difícil de ler, né? E você não vai conseguir realmente comunicar o que você está querendo. No nosso relatório, como a gente é do segmento da moda, a gente se inspirou nas revistas de moda. E o nosso briefing para o design é, não, eu quero que seja tão gostoso de ler quanto uma revista de moda. Porque essa informação, ela precisa ser passada de uma forma atrativa, né? E aí a gente começa a ver, a gente estava comentando anteriormente, né, do relatório que é um jornal, né, uma peça gráfica de comunicação da Nude, que é uma empresa que faz leites vegetais, que eu achei o máximo quando eu recebi. Assim, para mim, ele não é o relatório tal qual, né, uma empresa de capital aberto que tem que reportar uma série de parâmetros para a CVM, para seus fundos, né, e seus investidores precisa fazer, porque ali eu tenho um checklist super extenso de coisas que eu tenho que cumprir, mas ele é um relatório gostoso para um cliente ler, ele é um relatório gostoso, né, como você falou, para chamar atenção. Poxa, nunca pensei em substituir o leite de vaca por um leite vegetal, o que tem de... Ele é uma peça de marketing, né, mas ele é uma peça de marketing que te traz dados da sustentabilidade, que te traz pegada de carbono, que te faz pensar sobre qual é o efeito, né, comparativo dessa escolha.
E eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente precisa educar, né, a sociedade, as pessoas. É um tema difícil, é um tema muito abrangente. Então, quando você consegue criar uma comunicação gostosa, eu acho que todo mundo ganha. Com o que a Carla falou, a informação tem que ser verdadeira, não pode mentir, não pode jogar, né, a sujeira para debaixo do tapete e fingir que ela não existe. Mas é muito legal. E aí eu acho que o grande erro é você ser eco-chato, né? A gente Aham. fala muito do eco-chato e do eco-sexy. A gente tem que ser eco-sexy, esse assunto tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que gerar desejo. Senão, né, fica maçante. E não é isso que a gente quer realmente seduzir as pessoas pelo tema, porque a gente sabe da importância dele. Queria complementar, eu acho que assim, a empresa, ela tem que ter uma coerência em si. Se é uma empresa um setor de bens de consumo, de moda, que está falando com o consumidor, que tem uma linguagem mais informal, faz sentido que o seu relatório de sustentabilidade ele siga esse mesmo tom de voz, ele tenha esses mesmos elementos que a empresa já tem na essência. Uhum. Agora, quando você pega um relatório de sustentabilidade de um banco, de uma empresa de siderurgia, você vai perceber uma linguagem completamente diferente, muito mais séria, né? Então, uma empresa de siderurgia muito mais voltada quase que para um público assim de engenheiros do que para o consumidor final, fazendo vários assim aspas aqui. Mas eu acho que faz sentido que uma empresa seja de um jeito e a outra empresa seja do outro, porque aquilo conversa com a verdade da empresa, com aquilo que a empresa realmente é. O que ela não pode é querer transparecer uma coisa que ela não é. Uhum. Até mentindo às vezes sobre a sua própria cultura organizacional, né? Sim. Se acaba comunicando de uma forma que não existe nem a linguagem dentro da empresa. E apesar de ter provocado, né, sobre isso também, sobre a questão dessa apresentação do relatório, existe realmente um outro ponto que a Tassiana comentou, que às vezes pode existir até um relatório para investidor, mas por que não esse relatório, que você deu exemplo, para um consumidor final mesmo? Porque ele também, querendo Isso. ou não, que vai decidir se compra ou não aquele produto, né? E também vai acabar alavancando essa empresa ou não, né? E a gente comunicar a sustentabilidade é sempre bom para reverberar, né? O mais legal do relatório, do exercício do relatório, é exatamente juntar todos esses dados, né? E quando você junta esses dados, depois você pode trabalhar ele de várias formas. Você pode transformar dados relevantes em vídeo, em post de Instagram, em informações que você pode botar na etiqueta da roupa, na embalagem da roupa. Então, assim, daí a gente desdobra esses dados em muitas peças de comunicação, exatamente para a gente ir justamente mostrando para a cliente assim, olha só que legal essa boa prática, esse indicador que está por trás da sua roupa. E por outro lado, acho que quando a gente volta para a metodologia do relatório integrado, anual, que segue a metodologia GRI, que é a Global Reporting Initiative, que é um alinhamento, né, padrão global que várias empresas do mundo utilizam, e você faz a sua matriz de materialidade, você é obrigado a reportar os seus temas materiais. E isso é muito legal porque você começa a refletir sobre como que você cria estratégias para avançar onde você não está legal e como você conversa sobre isso com as pessoas, né, com o seu leitor. E isso acho que é uma grande evolução, porque ele não te permite omitir algo que é muito relevante para o seu negócio. Então, por exemplo, na moda, muita gente pensa, né, quando pensa no impacto da moda, pensa em rios poluídos ou naquela cena assim de aterros cheios de roupa, que são cenas bem midiáticas, que a gente poderia considerar assim, esses são temas materiais, esses são temas que estão na cabeça, né, de todo mundo quando pensa em impacto negativo da moda. E eu sou obrigada a reportar isso, eu preciso dizer para as pessoas como é que eu trato o meu resíduo, como é que eu trato a água, como é que eu influencio a minha cadeia produtiva, né, a buscar esses indicadores também. Achei muito interessante, Carla, que você comentou do insight
que você teve dessa regulação, né, ajudando a gente a padronizar indicadores, porque a gente está exatamente nesse momento conversando com os nossos fornecedores, são mais de 700 fornecedores, sobre que tipos de dados a gente precisa deles para a gente poder refinar o nosso inventário de carbono quando a gente fala de escopo 3, que é exatamente todas as emissões que são terceiras. Então, eu preciso entender, fornecedor a fornecedor, qual é a proporção do consumo de energia dele que está atrelado à minha produção. Porque esses fornecedores, muitas vezes, também não são exclusivos, não estão só produzindo para a gente, né? E aí, o quanto do resíduo dele é o meu resíduo, quais são as práticas de água, o quanto do consumo de químicos dele está relacionado a mim, que químicos são esses, quais que eu deveria permitir, quais que eu não deveria permitir. Então, a gente começa a ter essa conversa com a cadeia de suprimentos também, e isso é uma coisa muito legal de contar. Então, quando você tem um investidor, um leitor que vai te acompanhando anualmente também através desses relatórios, é muito legal você lembrar assim, olha, lembra que eu estava aqui ano passado? Olha o que eu consegui fazer esse ano e olha onde eu cheguei. E ano que vem eu quero chegar ainda mais longe. Eu acho que todas as empresas, elas estão num processo de transição, né? ESG é um tema novo. A gente está começando a entender como é que a gente mede, que tipos de metas a gente deveria ter, né? Quais são as materialidades dos diferentes segmentos. Tudo isso tem pouco tempo de formalização. Versus, né, quando você remonta lá os primórdios da Revolução Industrial. Então, estamos todos aprendendo e eu sinto que existe uma paciência ainda do mercado, dos clientes, com esse processo de transição, mas você tem que ser honesto e verdadeiro em relação a como você está atacando seus desafios. Isso eu acho uma coisa muito legal dos relatórios. Por isso que a gente também aqui no Foco ESG gosta de ter esse papo que dá uma base, né, para quem vai começar, né? Inclusive, espero que você tenha entendido, você que vai começar agora, não precisa se assustar, né? Fazer toda a materialidade, mostrar tudo que você tem já de positivo, o que você pode ter de negativo também, usar um parâmetro da GRI, por exemplo, para você montar o seu relatório, organize, né? Edite bonito, e depois você pode ir incrementando, sem problema nenhum, não é, Carla? A gente falou muito sobre a importância disso, né, para o consumidor, para as pessoas de um modo geral, mas eu acho que tem um público que são os investidores, para o qual essa informação é cada dia mais relevante. Então, o dinheiro no mundo, ele está procurando também ser mais consciente, porque os donos dos dinheiros também são pessoas que querem fazer a coisa certa. Então, se eu vou fazer um investimento, aonde eu estou colocando esse dinheiro, qual é essa empresa, ou qual é esse fundo? Então, cada vez mais existe uma tendência do mundo financeiro de migrar e avaliar as empresas de acordo com esses critérios. E isso tem direcionado muitas ações, porque quando a empresa ela precisa de um capital para crescer o negócio dela, ela vai atrás ou de um banco ou de um mercado de capitais, e esses stakeholders, né, esses financiadores, eles estão cada vez mais olhando a ESG para prover o crédito ou para prover esses recursos para o crescimento da empresa. Então, esse também é um público que está muito interessado nas informações que são divulgadas pelas empresas. Muito obrigado, então, pelo teu conhecimento, pelo teu tempo aqui com a gente. Imagina, eu que te agradeço, Pablo. Tassiana também, e sucesso aí, viu, no teu trabalho. Agradeço muito, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também pela sua companhia, pelo seu interesse, né, pelo tema ESG, porque assim, juntos, é que a gente pode garantir um futuro melhor. E para não perder nenhum conteúdo, no YouTube, clique no sininho, para sempre ser avisado das nossas novas edições. Nas redes sociais, procure pelo SBT News. E a gente se vê aqui no SBT. Tchau, tchau.